Oi, Carlos. Oi, Paulinha, tudo bem? Bem, e você? Tudo jóia. Sejam todos muito bem-vindos, né, a esse nosso bate-papo. Gente, eu sou o Carlos Ardo. Eu sou a Paulo Belar. E a gente está aqui para falar sobre esse projeto maluco que a gente inventou. E que a gente não pode nomear. Não, a gente não fala sobre o Clube do Livro, cuja ideia é que, né, as pessoas se animem na leitura, a gente possa discutir essa leitura de um jeito bem legal e que as pessoas se animem ainda mais em ler, né? Eu acho que o nosso grande objetivo aqui é esse, certo, Paulo? Exato. E tudo surgiu de uma conversa, né, entre nós. A gente conversa bastante sobre livros. E, você leu isso, você leu aquilo. Putz, não deu tempo de ler isso, não deu tempo de ler aquilo. Vamos pegar algo que a gente leu junto e falar sobre isso e trazer os insights. Tentar aterrissar um pouco, que eu acho que, né, a gente fala muito de muita coisa e aí isso acaba se perdendo. Eu gosto de ler muito sobre assuntos aleatórios. O Carlos gosta de ler sobre outros assuntos talvez não tão aleatórios. Mas também aleatório. Talvez para mim eles sejam mais aleatórios do que para você. Talvez os meus aleatórios não sejam aleatórios. E nós vamos deixar o pessoal decidir isso, né? Conforme e aí a gente for fazendo as recomendações. Exato, ponto de vista e tudo mais. Mas esse é o legal da coisa, né? A gente poder falar sobre essas coisas aleatórias, que não são aleatórias, e trazer para um contexto cotidiano, talvez, né? Tentar entender o que o autor, né, quis pontuar naquela conversa. E a nossa interpretação, né? Que o livro nos dá essa liberdade, né? Da gente ler e cada um entender de uma forma. E aí o bom de você ter colocado sobre liberdade, então, de cara, vamos deixar também isso também bem explícito. A ideia aqui não é fazer uma discussão chata, quadrada, até porque se a gente vai pegar um livro, né, que nesse caso é um livro de filosofia ou de um filósofo, não é necessariamente um livro de filosofia, mas de um filósofo, que é o livro O Desaparecimento dos Rituais, do Byung-Chul Han, que a maior parte da galera tá aqui, que a maior parte da galera pode torcer o nariz e falar, porra, cara, mas nossa, filosofias. Não, sim. Se for para discutir chatice, termos Foi técnicos... Foi a minha primeira reação, inclusive. Exato. Se for para afastar, não rola. Então a gente está aqui para falar ou para traduzir, tangibilizar, aterrissar ou simplesmente discutir, falar besteira, o que for, dentro do contexto do livro, mas quem está procurando um áudio, um podcast, um vídeo, né, para quem estiver assistindo, muito técnico... Não é aqui. Pode até ser em algum, né? A gente está falando desse livro específico, mas a ideia é fazer, né, leitura de qualquer livro. Depois a gente vai explicar um pouco mais como funciona o projeto. Né? Mas assim, hoje começamos a discussão com esse daqui, que eu entortei um pouquinho o nariz de início, mas depois eu entendi e achei muito legal e traz muitos insights, muitas coisas bem legais para a gente discutir. Mas vamos lá, né? Vamos assim, já foi muito blá, blá, blá. Vamos começar essa conversa. Bom, a gente vai falar então sobre o primeiro capítulo do livro Desaparecimento dos Rituais, novamente do autor Byung-Chul Han. O Byung-Chul Han... E o quê? Como que é? Então, eu li quando a gente estava pesquisando. Até agora eu não consigo falar o nome dele. O Han... Byung-Chul Han. Apesar de escrever com B, o nome dele, a gente pronuncia pelo que diz, né, nas pesquisas que eu vi. A gente falou que não ia ter parte técnica, ele já comecei com P. Professor é terrível. A gente não aguenta. Mas vamos lá. Ele é filósofo, né? Ele é professor também na Universidade de Artes de Berlim. Ele é autor de um monte de livros muito legais. Quer dizer, para quem gosta dos assuntos que ele discute, mas ele fala de coisas muito atuais. Apesar de usar a filosofia como ferramenta, ele fala de coisas muito atuais. E um livro dele ficou bem famoso, que é o Sociedade do Cansaço, já que, né, como sociedade, eu acho que está todo mundo meio cansado. A gente acabou de sair de uma pandemia, super ou famoso não. Esse livro. Ou não, né? Saímos ou não, aí é outra história. Mas ele ficou muito famoso por conta desse livro, e a gente quis trazer o Desaparecimento dos Rituais, porque ele tem uma pegada diferente, mas uma discussão igualmente profunda. E a gente vai falar justamente do primeiro capítulo, então, desse livro muito legal, que é a coerção da produção. Eu já tinha esquecido. Não, assim, ó, é que a pauta não me deixa esquecer, ó, a pauta não me deixa esquecer, tá tudo bem. Eu já tinha esquecido. Para mim é assim, vamos falar de ritual. Vamos lá. Que é o livro e tá tudo certo. Então, assim, eu tinha esquecido mesmo. A pessoa é tão mané que não consegue nem ler a pauta direito. É a coação da produção. Coação da produção. É isso aí. Mas vamos lá, né? Então o texto, né, esse primeiro texto do livro, na verdade ele tem nesse livro vários textos que falam de coação, né,
Não apenas disso, mas o principal, pelo menos o que mais me chamou a atenção no livro foi isso. E quando ele fala desse processo todo dos rituais, ele traz um olhar sobre o simbolismo, né, que o ritual traz. Então ele diz que, e aí o que o autor disse, tá? Não sou eu que disse isso, que rituais são ações simbólicas que transmitem, representam todos os valores e ordenamentos que porta uma comunidade. Gera uma comunidade sem comunicação, enquanto hoje predomina uma comunicação sem comunidade. Então foi por isso que me chamou muita atenção esse texto, Paula, por isso que eu te recomendei a leitura desse livro, né? Já que esse foi eu que escolhi. O próximo é da Paula, hein, gente? Ixi. Mas nós vamos explicar essa dinâmica com um pouco mais de cuidado. Mas olhando para essa relação dos rituais, a gente consegue trazer uns paralelos diretos, até porque o próprio autor faz isso também. E eu tenho certeza que alguma coisa te chamou super atenção nesse texto. O que foi, Paulo? Várias coisas, né? Ok. É que quando fala de ritual, gente, o Carlos, vamos lá, vamos, como é a história do elefante, né? Bota o elefante na Botar sala. o elefante na sala, que inclusive é uma referência de um outro livro para outro dia, outra história, mas Sim. ponto é, ele é organizado das ideias, né? Né? Você vê que ele trouxe a frase, ele falou tão bonito, como é que eu vou falar agora? Porque para mim, quando a gente fala de ritual, né, tem muitas coisas que me vêm na cabeça, né? E claro que a primeira coisa que me veio à cabeça quando você sugeriu esse livro, né, do ritual, eu falei, pô, ritual é daily, meu. Eu não gosto de falar de daily no trabalho. Vou falar de daily porque para mim isso aqui não é trabalho. Essa parte aqui é a parte legal é a parte do dia. divertida do dia. Boa, Paula, mas, boa. Pô, daily na parte divertida do dia, eu falei, puta que Como pariu. assim, né? Não, Carlos, não vamos fazer isso não, coisa chata. Só que quando você pra ler e entender o que ele quer dizer com essa história de ritual real, né? Porque a gente fala dele, mas é rotina, é outra coisa, né? É outra formiga, deixa para outro dia outra também. Outra história, outra conversa. Né? Mas, cara, eu associo o ritual, assim, tem o óbvio, né? Que é o luto. E que ele ainda é muito forte na nossa sociedade, ainda hoje. Mesmo, né, recentemente a gente teve, né, uma situação e a gente vê que a comunicação para o luto foi adaptada, mas a essência né, para o mundo digital tá e tal. Hoje. Mas a essência de comunidade para o luto ainda existe. Mas para outras coisas não, né? A gente perdeu um pouco essa essência e essas rotinas. Rotina no bom sentido da coisa, porque também fala rotina parece que é tudo chato. chato. Boring, falar de rotina. Mas esses rituais que a gente deixou de fazer ao longo da vida, e não só da nossa vida, mas da espécie, né? Como um todo, deixou uma comunicação, deixou o senso de comunidade muito de fora, né? A gente não tem muito senso de comunidade. A comunicação, ela gera um monte de ruído, né? Sim. E, enfim, vem outros assuntos que me vêm na cabeça, né? Quando a gente fala de comunicação. Mas o que me deixa muito até refletindo sobre ritual é essa questão do luto. Quais os outros rituais a gente tem na nossa vida? É isso que eu fiquei me perguntando quando eu li. Quais os outros rituais eu tenho na minha vida além de um luto? É engraçado que, né, quando a gente fala de... Vou pegar um gancho que você colocou de ritual, como o Han coloca aí no livro, ele até menciona, né, de não ser uma coisa saudosista, ele discute muito mais essa coisa de que a falta do ritual, ele é uma doença que vem tomando conta da nossa sociedade. E aí quando você fala, poxa, fora o luto, que outros rituais a gente tem? É engraçado que a gente desenvolve rituais, né? Uhum. Quando a gente não tem, a gente desenvolve até por uma sensação de conforto, que é uma coisa que ele coloca também, né, no livro, da importância do ritual, já que, né, até na definição eu trouxe essa coisa do simbólico, mas o simbólico para gerar perenidade, para que a gente possa ter continuidade nas coisas. E a gente às vezes cria uns pequenos rituais para conseguir se sentir parte desse todo, né? E é engraçado que muitas vezes a gente direciona que vícios são rituais e não são. Justamente, né, claro, você falou do luto, que é um ritual, é um processo, e o próprio autor também menciona que é uma coisa que nos une ainda, mas muita gente talvez relacionasse essa coisa de que o smartphone, você postar em rede social,
né, se comunicar com as pessoas via rede social é um ritual. E, na verdade, o que o autor coloca, né, nessa relação com smartphones e tudo mais é que é justamente o oposto. O oposto, exatamente. Porque quando a gente pensa nesses, né, elementos aí de construção da sociedade ou de coisas que parecem estar mantendo a nossa sociedade coesa, que na verdade estão ajudando a dissociar a nossa sociedade, o smartphone é um item, já que ele é uma coisa assim que ele não ajuda a gente no sentido de... Claro, ele ajuda no sentido de permitir as trocas, mas ele obriga a gente a lidar com ele. Aconteceu comigo agora, essa semana, né? Eu esqueci meu celular no Uber. Aliás, foi uma experiência muito tranquila, se eu não tivesse ficado tão nervoso, né? Porque a gente fica em pânico quando esse tipo de coisa acontece. E como a ausência desse token de aproximação com o mundo digital me deixou maluco naquele momento. Então é isso que eu estou falando, era um processo muito tranquilo, esqueci o celular no Uber, entrei em contato, avisei, o motorista foi um fofo. A gente acha que é o fim da vida, né? Deixou eu em morri. casa. Exato. Então assim, o Han fala disso, o smartphone ele te obriga a tocar nele. E quando você não consegue tocar no smartphone, cara, a vida acabou. É como se tivesse tirado uma parte fundamental de você e no final, cara, não é assim, né? É uma coisa. Né? Ele fala isso no livro. A gente transformou o smartphone em uma não coisa. Uma não coisa. Né? Ele não é um item que a gente tem controle e que a gente deveria... Ele controla a gente praticamente. Ele me diz, né, o que eu devo ou não fazer. E aí quando você perde isso, parece que você perdeu um pedaço. Assim, aquela sensação de sair de casa, tô com a sensação de que esqueci de alguma coisa. A gente esquece, né, mulher, né, principalmente, que usa mais brinco, mas esqueci de pôr o brinco, esqueci do crachá para entrar no prédio da empresa, esqueci a chave, mas o celular, pois é, a gente volta para pegar. Exato. A chave de casa a gente dá um jeito, o celular a gente volta para buscar. Então, e aí justamente essa coisa do ser coagido a tocar no celular, né? De estar com ele próximo, de se manter conectado com o outro. Então não é um ritual, de novo, ser coagido, e isso é muito Exato. complicado. E por conta disso a gente acaba lidando com um montão de informações, que é outra coisa que ele fala, né, no livro, e claro que dá para gerar várias outras conexões. E aí trazendo, né, o louco que lê um monte de coisa e foi obrigado em algum momento da vida a ler mais ainda por conta de uma titulação. Nossa, mas que difícil. né, mas pô, aí botaram a faca no meu pescoço e me mandaram ler. Tá bom, foi divertido. Mas, por exemplo, quando o Han, ele menciona essa coisa, né, de trazer o smartphone, muita informação, como a gente lida com tudo isso, tal. E ele fala que muita gente também considera que o fato da gente ter muita informação é uma coisa boa, porque a gente tem muita coisa à disposição e isso ajuda a ligar as pessoas. Então, de novo, não estou dizendo que o smartphone ou a tecnologia digital não tem a sua aplicação, mas a discussão aqui é que o excesso, né, o quanto a gente, de repente, dá peso demais nas coisas. O Lipovetsky, num dos livros dele, ele menciona essa coisa, né, justamente da hiperconexão e do quanto a gente tem de informação à nossa disposição. E assim como o Han, ele fala que, cara, quanto mais informação a gente tem, menos experiência a gente vivencia. Porque, assim, é muita coisa. Já que a experiência, e aí eu citando outro autor, né, num outro livro, né, no Tremores do Jorge La Rosa. Né? Fui obrigado. Fui obrigado. Ninguém é obrigado a nada. Nada, exatamente. Exceto a tocar a tela do celular. Exceto. Mas a experiência é aquilo que toca a gente, né, que modifica a gente de alguma forma, né, que transforma a gente. Excesso de informação não é transformação. Talvez a gente pudesse discutir que transformação é conhecimento, transformação nesse ponto é muito mais do que isso. Mas a gente tem muita informação à disposição e a gente não consegue muitas vezes dar vazão a esse conjunto de conexões necessárias porque a gente justamente perdeu o ritual. E aí, né, olhando lá para o texto do Han também, já adiantando algumas coisas, cara, é como... Para que eu vou memorizar as coisas? Para que eu vou fazer aquele processo repetitivo de estudar algo de forma aprofundada? Porque
É como esse texto do Hans, você passou por isso também. E aí fica a recomendação da leitura, gente, e ler 1, 2, 3 vezes é muito legal, porque cada vez que você lê, você traz um significado novo para uma parte, né, que você está lendo. E a gente não cai naquela do entrou aqui e saiu por aqui, né? Exato. Essa é a sensação que eu tenho. É muita informação, a gente lê muita informação, a gente pega muita informação o tempo inteiro, só que entra aqui e sai aqui, né? E aí eu não repito o processo para tentar segurar de alguma forma e continuo entrando para um lado e saindo pelo outro, o que é o mais complicado. Então, a gente não tem mais isso, né, de repetir para absorver. Por conta disso, aliás, não é por conta disso, mas isso acontece também porque a gente tem muita coisa à disposição, que é a história do Google, né? Exatamente. Pra Pergunta pro Google. Pra que eu preciso estudar? É só perguntar pro Google. Vamos lá, quem está ouvindo a gente nesse momento, quantos números de celular você tem decorado agora? Para quantas pessoas você consegue ligar se você esquecer o celular como eu esqueci no Uber? Eu só conseguia ligar. Tudo bem, tem umas 3 ou 4 pessoas talvez eu consiga ligar. Eu consigo ligar só pra minha mãe. Porque Olha ela só. tem um número que é desde a época que ela comprou um Baby. Vocês lembram do Baby? Nossa, celular Baby. Esse faz Lembra? tempo, hein, Paula? Esse faz Esse foi o tempo. primeiro celular, eu acho. Mãe, Mãe, olha eu aqui. comenta aí, por favor, É. se esse foi o seu primeiro celular. Porque se não foi, foi um número que ela descartou. Mas é da época que só ela tinha celular e para eu conseguir ligar para ela, eu tinha que ir no orelhão. Os jovens E não aí, vão saber o que é orelhão. Orelhão, pronto. E tinha ficha ainda, mas depois foi o cartão, porque evoluiu muito. Aí a Telefone gente virou... público também é uma coisa estranha, né? Já também é um... O que é isso? O que é Nossa. orelhão, né? O que é orelhão? É. Mas, enfim, a gente viveu nessa era do orelhão, da ficha. Quer dizer, eu, no entanto, porque eu sou muito jovem. Super. Todos Eu não nós. vivi muito, assim, só peguei de passagem, mas a única pessoa que eu conseguiria ligar hoje É a sua mãe. é minha mãe. Eu vou falar para você que quando deu esse tumulto todo do celular, né, além de o que o meu telefone permitia era mandar um número para que justamente o motorista do Uber pudesse ligar para aquele número, já que não adianta ligar para mim, né? Afinal de contas, o celular estava com ele. Então, claro, né, o número da minha excelentíssima eu sei de cor. O número do meu filho eu sei de cor. Mas eu não sei o número da minha mãe, não sei o número do meu pai. Eu não sei o número Cara, do assim, meu excelentíssimo. Então, é muito louco. A gente não guarda mais porque tem algum lugar Não para precisa. buscar. Não precisa. Mas, ao mesmo tempo, isso está deixando os nossos cérebros mais preguiçosos. E simplesmente porque a gente não tem mais o ritual da ligação. Antigamente, você parava, você ligava para a pessoa, você conversava. Imagina o ritual, quer dizer, imagina não. Não precisa imaginar, é só Lembra, né? lembrar, né? Quando a gente não tinha internet, né? Não vou nem falar do smartphone porque ele é recente, mas não tinha internet nem computador para fazer o trabalho da escola. A gente tinha que ir lá na biblioteca, pesquisar no livro. Foi nessa época que eu comecei a ler, e na época eu estudava em escola pública, eu tinha que levar o pacote de arroz para não estragar o livro. Né? Nossa, e hein? eu não entendia, hoje eu entendo, façam isso sempre, coloquem no saquinho de arroz, porque realmente protege o livro. Protege mesmo. Né? E eu sou um desastre, então derrubo a água, derrubo toda, então eu entendo. E aí eu tinha que, para fazer o trabalho de escola, pegar livro emprestado. Se eu tivesse um saquinho de arroz, era um livro. Então, assim, eu tinha uns 10 sacos de arroz dentro da mochila Para poder pegar para poder livro. levar os livros para casa e fazer a pesquisa. Só que assim, você lê em 10 livros sobre um tema que você precisa pesquisar. É um tema só, não são 10 temas, é um. Só que você precisa de várias ritual, né? fontes. É um ritual. Esse ritual gera... Porque assim, se você me perguntar sobre o livro daquela época, muito provavelmente eu vou entender e vou saber com muita profundidade do que um livro que eu... Tirando esse, que eu li algumas vezes, não foi uma vez só. Mas do que outros livros que eu li, assim, rápido ali, nananã, tal... Ou do que uma outra informação, uma reportagem, um artigo que eu li, alguma coisa que eu vi na rede social. Porque hoje a gente é nesse sentido, e não é que o autor fala disso, na verdade a gente está traduzindo muitas coisas que são ditas nesse texto, né? Não, a gente já foi para outro lugar, né? Mas trazendo os conceitos que o Han coloca, que é a gente absorve muita informação por meio do resumo, né? A gente pega as coisas resumidas, quando na verdade, em algum momento aí da história, nós mesmos, né, chegávamos às nossas conclusões gerando os nossos próprios resumos. E é louco essa coisa dos resumos, porque os resumos existem para fazer com que a gente ganhe tempo. E a gente busca ganhar tempo para poder aplicar tempo em outro lugar.
E esse aplicar tempo em outro lugar acabou gerando essa coisa muito maluca de que a gente precisa produzir muito. Não vou nem dizer trabalhar muito. A gente precisa produzir muito, já que temos tempo disponível, temos informação disponível, então eu tenho que produzir pacas. E aí sim, o Han fala disso, que ele fala da coação da produção, onde a gente tem um paralelo direto com essa mudança, né, da sociedade industrial. Então, quando vem essa loucura de que, putz, a produção tem que ser seriada e, de repente, os nossos cérebros têm que ser seriados, né? E as nossas mãos, entre aspas, também têm que ser seriadas, já que a gente tem que produzir pra caramba. Porque se você não estiver produzindo, você sente culpa. Não, e assim, não é que você precisa estar produzindo porque tem alguém te cobrando. Não. Isso pode ser também, Claro. né? Mas não é só isso. A gente passou a se cobrar muito. Quando a gente está parado sem fazer nada, Não é estranho? É o que muito eu tô fazendo esquisito. da minha vida? Eu não tô fazendo nada da minha vida. Isso gera uma ansiedade, né? Assim, entra na discussão do serial, mas entra também na questão de, cara, eu não posso me dar ao luxo de descansar. A gente não dá espaço para o cérebro se acalmar. E aí o que a gente... né, Só que a gente faz para ganhar tempo. Você não queria mais tempo? Você não queria ganhar tempo? Você não tá fazendo resumo para ganhar tempo? O que você faz com esse tempo? Aí você encaixa outras coisas e não descansar, porque descansar não é uma opção nunca. Que podem até ser pseudo-descansos, né? Eu acho que aí vale a gente falar um pouquinho também sobre o quanto hoje a gente consome, né, no sentido de exaurir as coisas, e não necessariamente do uso delas. Então, claro, toda vez que aparece uma coisa nova no universo, a gente questiona a existência daquilo, né, e faz sentido, como sociedade, inclusive. Então, a última discussão que eu lembro em casa, assim, né, já que a gente movimenta esse universo infantil também em algum contexto, é que, poxa, o quanto a tela, e aí a gente falando de smartphone, tablet, coisa do tipo, é ou não positiva para uma criança, né, na absorção de informação, e dentro de tudo isso que a gente está falando, pode ser positivo ou não. Polêmico, hein? É um tema muito polêmico. Polêmico. Porque é um contexto onde, ok, né, a gente já teve essa discussão, e eu não vou entrar se é bom ou não aqui, mas só trazer isso como... A gente já teve essa discussão sobre a televisão, o quanto ela também já foi isso para nós, ou talvez vários outros elementos aí de tecnologia, e por favor, lembrando que tecnologia não é apenas a digital, né? O martelo... Quando... O rádio. O rádio foi um tipo de tecnologia. Na verdade, cada vez tecnologia é aquilo que a gente cria de forma que não é natural, né? Não estava no mundo. Então, o ser humano interfere e desenvolve algo novo a partir daquilo para facilitar a vida dele. Então, isso é tecnologia. Mas, cada vez que aparece um negócio desse, a gente entra nessa discussão maluca. E eu estou trazendo isso porque, né, quando a gente tem alguma coisa assim disponível, a gente utiliza isso para preencher os nossos vazios. Então, já falamos do smartphone, por exemplo, mas eu acho que vale falar dessa coisa do consumo da exaustão e não do consumo do uso, efetivamente, quando a gente fala de séries de TV. Gente, eu sei que a Paula é muito fã de Friends. Eu estava até assistindo Você Friends. também gosta? Eu também gosto. Eu estava assistindo Friends essa madrugada quando eu cheguei. Ele falou de um jeito que parecia que ele não gostava. Não, eu adoro A Paula é Friends. muito fã de Friends, É que a Paula porque eu não. Não. Ah. A Paula é mais fã do que eu, É mas eu porque eu gosto tenho pacas. ritual. Mas eu tava assistindo e aí ligando isso com o livro. Engraçado o quanto a gente assiste séries, por exemplo, Nossa, de TV posso fazer um e não parênteses absorve. rapidinho? Claro. Você falou assim, tava vendo Friends, não sei o quê, e li o livro. Eu falei, na hora, me veio um negócio assim, tem livro de Friends? Me deu uma bugada. Daquela Deu uma travadinha, bugada. né? Tela azul. Não, tipo, tem livro de Friends? Eu já fiquei, Quero. aonde? Mas eu trouxe o Friends na conversa justamente porque Friends é uma coisa que você assistiu diversas vezes, não foi uma vez só. Eu não vou dizer quantas para não ficar chato e tal, mas... Senão vai parecer que eu sou ociosa. E não é verdade, a gente sabe disso, mas você assistiu diversas vezes e como parte de um ritual seu com essa série especificamente, isso, claro, faz com que você absorva isso como um conhecimento. Que você traz isso nem se for numa conversa social, como a gente já fez várias vezes, como referências e tudo mais. Exato. Né? Mas esse é um caso onde há uma absorção porque você transforma aquilo em algo seu, em algo de construção.
né? E notem que aqui a discussão não é com saudosismo mesmo, é mais no sentido de, né, como a gente lida com essas coisas. E reflexão mesmo, né? A mesma reflexão Sim. que a gente fez, né? A proposta é justamente essa, né? Mas o quanto a gente exaure séries, né? Maratonei séries, maratonei uma determinada série, acabei uma temporada em 2 dias, fiquei o final de semana assistindo, legal. E aí, Um ano depois. de uma temporada para outra, você não tem a menor ideia do que aconteceu naquela série um ano antes, porque você simplesmente exauriu aquele momento, você check, né? Você olha lá no seu painel da Netflix e vê Acaba que você... o não, aquele continuar assistindo, né? Sim. Que aquele negócio ali me dá um... Dá um nervoso, Ai, né? eu tenho Dá um que... negócio. Não, continue, vou continuar então. Então, e Ele aí mandou, eu vou fazer. é a tela te obrigando a tocar nela ou lidar com ela de alguma forma, mas a gente no final não consumiu a informação. Né? O que você fez foi exaurir a informação, você acabou com ela simplesmente. E é muito louco isso, né? Porque isso gera uma relação com o conhecimento muito esquisita. Você concorda? E é muito superficial, né? Porque a gente assiste. Tem séries que tem um conteúdo que daria pra gente tirar algum aprendizado, né? Eu não acho que, assim, a série não é um problema, né? Netflix não é um problema. Eu gosto muito de série, assim, quem sou eu pra falar, né? Eu gosto muito. Mas só Netflix, a gente só falou Netflix, podia ser Netflix, HBO, Disney Plus ou whatever, né? YouTube. Top of Mind talvez seja... Netflix. A gente ainda fala Top of Mind? Fala. Top of Heart também. Fala ainda. O pessoal do marketing, né? Que a gente adora uma expressãozinha em inglês, né? Complicado. Bom, a gente faz um monte de parênteses, né? Eu faço. É que o Carlos, gente, ele fala assim, ele é todo intelectual e tal. E aí eu entendi isso, mas agora eu vou falar com as minhas palavras. Boa, Paulinha. Entende? Também nem tão intelectual assim, mas obrigado pela consideração. Eu não sou. Ele é nerd geek. Isso é verdade. Eu finjo que eu sou. Mas eu sou legal. Boa. Aí ele vai, né? Tudo é referência. Tudo é referência. Tudo depende da referência. Essa quem tá ouvindo no pegou, Spotify pegou. ou em qualquer outra plataforma não vai pegar, vai ter que assistir no YouTube. E mesmo quem assistir, talvez, né? Talvez pegou, não pegou. E eu nem lembro que eu ia falar. Tá, da Netflix. Nem é, assim, uma crítica. Eu acho que de novo, a forma de utilização. Você pode tirar bom proveito daquilo. Se você seguir o que te mandam fazer, né? A Netflix fica me mandando assistir para terminar e quando aparece um novo capítulo, ela me manda assistir tudo, né, de novo. E aí ela me facilitou a vida quando ela criou o resumo. Porque ela sabe que eu não vou lembrar da temporada anterior. E assim, se tiver tido 3 ou 4 temporadas anteriores, ela faz um resumão. Sim. Porque eu não vou lembrar de nada. Mas por que eu não vou lembrar de nada? Porque eu assisti, sei lá, às vezes até dormi no meio do caminho. É a questão do... Exato. A gente assiste de forma leviana, com essa desculpa de descansar a cabeça e ok, cada um tem o seu jeito de lidar com o estresse. Cada um tem o seu ritual de descanso, inclusive. De dia a dia, mas o quanto a gente não está, na verdade, sendo contraproducente nessa questão do ritual, né? No sentido de, ao invés de ter realmente um ritual que me permita o descanso, eu trago uma outra questão para supostamente estar descansando, ao mesmo tempo que eu continuo de algum modo produzindo, que é essa demanda que a gente coloca sobre a gente mesmo de produção. Porque se você realmente se der tempo para descansar, você vai sentir culpa. Exatamente. E isso é muito complicado. E a culpa vai gerar ansiedade, você vai ficar... né, tem os dois extremos, né? Tem um ansioso que dorme porque está exausto de tanta ansiedade e tem o ansioso que tem insônia, né? E que fica ali a cabeça fazendo até barulho, né? Esse sou eu. Temos todos os tipos nesta mesa. Temos mesmo. Temos todos os tipos. Mas essa necessidade de superprodução nossa, interna, e a gente fica lidando, né, individualmente com isso, faz a gente ter outro tipo de problema, né? Que ele também fala, já entrando aí em outra coisa que o Han fala, que é o bendito do TDAH. Sim. E o que eu acho interessante é que não é de agora, né, que isso existe, né? Que eu acho que agora deve ter um nome bonito para isso e a gente aceitou que isso existe, né? Porque
Enfim, antigamente acho que tinha um pouco de... Eram outras coisas que geravam talvez coisas parecidas. É claro, a gente não tinha o consumo que a gente tem hoje, né? Que, gente, é muito assim, leiam esse texto, porque ele tem tanta coisa dentro do mesmo lugar, porque agora nós estamos falando de consumo dentro dessa geração de ansiedade e tudo mais. E o Han, ele menciona essa coisa do consumo também no texto, e do quanto a ansiedade gera consumo, o consumo gera ansiedade, já que a gente está o tempo todo atrás do novo, né? De consumir Exato. algo novo. Então, é o novo computador, o novo smartphone, o novo tablet, o novo carro, a nova roupa, o novo tênis, a nova caneta, o novo, sei lá. Claro, e como um consumista, né, colecionador de coisas malucas que eu sou, eu super entendo essa relação, né? Meu querido terapeuta me pegava pelo calcanhar quando na época da terapia, justamente por conta disso, porque, cara, legal, você vai lá e deposita todo um conjunto de ansiedades e frustrações no momento da compra de algo novo, que você pode, entre aspas, precisar ou não, né? Ok. Aí você compra, legal, me senti bem, comprei. Ok. E aí passou. Né? O novo, ele cai na rotina muito rápido. É, E aí ele quer mais. Né? O novo quer mais. Esse espírito, né? Ou essa obsessão que fica na gente, exato. é um negócio que fica puxando a gente ter mais, 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 E olha mais, que mais. bizarro, né? Comprar coisas não é gerar uma experiência, né? Não é sentir algo. Não. E eu não vou lembrar quando, nem onde, nem porquê, mas eu li uma vez uma pesquisa sobre a relação de felicidade com coisas e com experiências. E aí, quando eles citaram experiências muito no sentido de viagem, de, assim, não produto, né? Não compra de produto, mas, sei lá, pular de paraquedas, esse tipo de compra, né, que as pessoas, muitas vezes a gente precisa escolher. Não sei se eu compro um apartamento, se eu dou a volta ao mundo, sabe assim? Sim. Essa relação do comprar coisas e esse curto prazo e a felicidade atrelada a isso era super curta. Porque você comprou aqui, você, né, teve ali uma felicidade instantânea, acabou, morreu. Para você ter aquela felicidade de novo, você precisa comprar outra coisa e aí fica nesse looping, né, que o Ram até fala. Agora, quando a gente vai para alguma experiência, alguma viagem, isso se permeia por mais tempo. E o interessante é que nessa pesquisa que eu li, né, não é bem antiga, não é de agora, mas ela falava o seguinte: o legal de viagem, ela usou viagem como exemplo, né? É que te gera uma felicidade mais duradoura, e aí você esquece, e aí você deixa de ter aquela felicidade. Só que quando você relembra aquilo, seja por foto, seja por alguém, né? Ah, você já foi para um lugar tal, fui, não sei o que, você conta, volta aquela sensação de felicidade, né? Quando a gente comparar com um produto, cara, você comprou um celular aqui agora. Ele não gera uma Daqui um história, né? ano, ele já não gera, né, essa felicidade pelo mesmo tempo, mas daqui um ano, se você me lembrar dele, é capaz que você fique ainda com raiva, né? Porque Como é que eu gastei uma gastei dinheiro fortuna nisso? E agora tá e baratinho, acabou, né? agora tá barato, não sei. Então é muito interessante essa relação, né? Porque tá muito associado com a felicidade, com o nosso bem-estar, com prolongar essa sensação de felicidade. Obviamente, são escolhas. A gente não é errado comprar coisas ou Não, certo. e tudo Tudo bem. depende de cada um. Quer dizer, tudo bem, aí eu tô me defendendo também, porque, de novo, né? Sou eu o cara que coleciona bonequinho, gosta de comprar coisa, instrumento musical e tudo mais, mas isso é fato. A não ser que aquela compra ela venha carregada de um outro conjunto de atributos que me modificam, me tocam de algum modo, é só uma vazão momentânea para uma necessidade. E não é, aí de novo voltando para o texto, não é uma construção de um ritual, não é a vivência de um ritual ou de conexão com o universo. Uma viagem te conecta com o universo, te conecta com as outras pessoas, te conecta com você mesmo. Né? Tem uma campanha que eu gosto muito da Louis Vuitton, ela é super antiga, acho que é de 2013 ou 2014, eu já não lembro a data, que eles resgatam a essência da marca e eles falam sobre jornada, né? Do que é uma jornada, da diferença de uma jornada para uma viagem. Né? E que a jornada é justamente isso, é aquilo que te conecta com você mesmo.
E o que a história faz, como você colocou, Paula, que eu achei muito legal, e olha que louco, né? A gente está discutindo um negócio, a gente já foi lá longe, e aí é o poder desse tipo de texto. E, gente, por isso que filosofia, sim, é legal, principalmente escrita por caras que são atuais, né? Assim, caras que Será são que vai sair atuais. minha voz pra nesse isso. plano de fundo, eu falando assim baixinho? Às vezes bem baixinho e tal, vamos ver. É que dá pra gente ver que existem muitas correlações com o dia a dia, é para isso que a filosofia serve. E, poxa, o contar histórias, que tá super na moda, né? Tá hypado, assim, storytelling, tá, né? A gente ouve isso o tempo todo por causa de redes sociais, por causa de tudo. Porque a gente tenta resgatar essa relação dos rituais num contexto onde que o ritual não é, ele não está, ele não existe. A gente tenta encaixar porque a gente precisa validar as coisas. Então, olha que louco isso que você falou do contar histórias. Realmente, o quanto você conta, por exemplo, e vou pegar um exemplo, né, que é muito chavão para quem lida com experiência de cliente, né, mas que é a Disney. Ah, eu fui pra Disney, meu Deus, que história incrível que eu tenho para contar, fui pra Disney e tudo mais. Que é diferente de, que legal, eu entrei na loja e comprei, sei lá, uma lata de refrigerante. Comprei uma pelúcia da Minnie. Uma pelúcia da Minnie que seja. Mas a pelúcia da Minnie, ela só tem valor porque tem essa relação com a viagem da Disney. Ela sozinha, ela se desconecta e ela vira o que muitos dos meus itens de coleção viram. Assim, um pedaço de plástico guardado num outro pedaço de plástico, que é uma caixa, dentro de um armário de madeira, né, que é o guarda-roupa. Então, você fala, para quê, né? O quanto realmente talvez uma experiência ou uma vivência, uma jornada maior pudesse trazer de resultado no processo, né? Pra gente, como coraçãozinho quentinho, né? Preenchimento do acalma peito. o peito, acalma o coração. Acho que vale falar sobre rituais também, Paula, né? Aproveitar a deixa. Quando a gente fala dos nossos rituais, né? Então eu brinquei com Friends, para você, né? E aí você falou, poxa, eu descobri que Friends é um ritual. E é um ritual, cuidado com o que você vai falar. Não, e a gente não é só pra mim. A gente descobriu que também é ritual de um outro amigo nosso, né? Rituais, de pessoas com rituais com Friends. Com Friends. A gente descobriu que é ritual de um amigo nosso, né? Chego em casa, né, e vou descansar, do dia cansado, e aí eu não quero assistir nada pesado, quero assistir algo leve, que me divirta de alguma forma, e aí eu ligo Friends. Aí nessa, assisti Friends 300 vezes. Que nesse sentido, não, é difícil a gente qualificar como produção, né? É diferente de você chegar... Pra mim é um ritual. Louco, né? Como a gente acabou de falar que o gasto de tempo na frente de uma tela, como na Netflix e tudo mais, ou em qualquer outro desses de streaming, não é um ritual, mas agora a gente está falando que é também, né? O paralelo disso, porque e talvez a gente volte nisso na questão do Han, né? Enquanto essa relação de troca de informação gera uma comunidade, talvez a gente pudesse falar da comunidade de pessoas que gostam de Friends. Existem esses grupos. Então, de novo, não é que a tela, o universo digital, as conexões, elas não existem. O problema é que a gente abre mão delas em prol de uma coisa mais específica. Poxa, eu não posso assistir Friends hoje porque eu tenho que entregar isso, fazer aquilo, correr atrás daquilo, resolver um problema, resolver outra coisa, enfim. E aí a gente acaba, né, assim, deixando de construir os nossos próprios rituais e os rituais de descanso, muitas vezes, descanso mental, né, porque a gente precisa dar um descanso para a mente. Friends, para mim, foi por muito tempo esse descanso mental. Só que aí saiu da Netflix, né? Aí foi sei lá pra onde. E aí, tem outras plataformas de streaming. Aí deu uma bugada no meu ritual de descanso mental. Entendi. Mas... Ouvi dizer que vai ter um livro de Friends, é isso? Não. É isso, produção? Deve ter, mas acho que não é o caso aqui. Porque, né? Assim, inclusive, Warner, né? Acho que é a Warner que é a dona de Friends, não sei. Já nem lembro mais, mas né? Mas, enfim, façam um livro de Friends, ia ser muito legal. E daria para entrar nos rituais de outras pessoas. De leitura. Talvez a gente pudesse até escolher um livro de Friends para ler aqui e discutir, né? Vamos pensar nossos sobre bate-papos. Isso. Mas a própria leitura, né, acaba sendo um ritual, né? Assim, eu acho que não existe certo nem errado, não existe bom ou ruim. Existe a beleza de personalizar para nós mesmos. Tá aí, né? A gente pode fazer isso. Eu acho que o importante é
a gente entender que a gente precisa de alguns rituais para que a gente melhore a nossa vida. E esses rituais, mas smartphone é ruim, smartphone o CD da Xuxa virado. Não. A leitura pode ser ruim também, se você... Exato, assim, quando a gente foi falar mesmo desse livro, para mim, ler sobre filosofia é muito difícil. Assim, eu sempre, nem vou falar da época da faculdade, da aula de filosofia, que assim, eu era show de horror. Mas por quê? Porque eu viajava muito, né? Eu lia aquilo e eu ia longe e não voltava nunca mais. Então, assim, o legal da gente poder ter essa conversa é justamente poder aterrissar algumas ideias para a gente desmistificar, né, essa coisa de filosofia ser só para intelectual e essa coisa toda. Talvez a gente tenha que ler, como eu, 3 vezes para conseguir chegar do outro lado e entender a mensagem. Claro que para outras pessoas, lendo o mesmo capítulo, né, que a gente tinha falado, as conclusões que vai chegar são outras conclusões, né? O Carlos chegou em uma, eu cheguei em outra, a gente junta e chega e converge, né? Mas, obviamente, assim, a leitura pode ser, sim, um ritual. Você não obrigatoriamente, assim, o smartphone você pode usar para fazer algum tipo de ritual. Sem dúvida. Eu acho que o ritual é importante, né? O luto é o maior exemplo de um ritual importante na nossa vida e não só como indivíduo, mas como sociedade. Então, assim... e aí entra justamente a proposta disso que a gente está fazendo, né? Se a ideia é ter uma recomendação de um livro, como eu fiz para você, para que haja uma leitura e a gente possa discutir sobre ele, a gente tira essa coisa do não ritual da mesa, já que a gente se debruça no conteúdo e tenta transformar essa informação, usando o termo de um outro autor, né, do Bauman, que está super na moda, que é essa coisa líquida, que é a informação, né, que ela passa, ela não toma forma e tudo mais. São só os medalhões. Mas não ser uma coisa solta, mas algo que a gente possa realmente transformar em conhecimento, transformar em, por que não, em experiência, porque também tenho certeza que todo mundo tem livros que leu e que não lembra, não tem a menor ideia, mas aqueles livros que fizeram diferença, o quanto de diferença fizeram na sua vida. Então, por isso que, né, essa dinâmica toda, então, de novo, né, trazendo de que vamos recomendar, e aí vai estar aqui na descrição do nosso podcast ou do vídeo no YouTube, né, o que será o livro da próxima discussão. Então, daqui 30 dias a gente vai fazer isso novamente, a partir de um novo livro, que vai estar aqui recomendado nesse nosso material. E a ideia é convidar outras pessoas, né? Muito para participar disso. É muito legal fazer isso em 2 pessoas, Carlos. Claro, a gente se diverte junto. Mas a ideia é ter cada vez mais pessoas participando, né? Seja com a gente gravando, seja lendo fazendo uma live, sei lá, a gente ainda... Liberdade é tudo, né, gente? Assim, vamos fazer essa brincadeira que a gente é ser livre, a gente gosta de liberdade, a gente não tem um desenho aqui mapeado de vamos trazer, não vamos trazer, vai ser live, vai ser gravado, daqui a pouco a gente descobre. A gente gosta de ler e quer falar sobre o que leu e não importa como, e debater e pronto. Porque a gente não fala sobre o Clube do Livro, né? A gente fala sobre livro. Então, essa é a ideia. Paula, entendedores entenderão. Entendedores entenderão. Paula, alguma última mensagem? Fiquem atentos. Participem conosco. Participe. Está aqui na descrição desse nosso vídeo. Vai ter Instagram, porque a gente falou da rede social, mas a gente está na rede social. Faz parte, né? Não tem jeito, a gente não consegue dissociar isso. Isso tem que ser usado como uma boa ferramenta Exato. Para a comunicação, né? Então, vamos usar. Sem dúvida. Temos? Bom, temos um bate-papo. Nos vemos no próximo, então. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Obrigada, Carlos. Obrigado, Paulinha.